Terceiro ponto, vai falar aqui do papel do marido, da esposa, dos pais e dos filhos, né? A maneira como Deus planejou que fosse o relacionamento familiar. Ao invés de fazer logo a leitura, na reunião do grupo vocês façam a leitura toda que está aí, Efésios 22, Efésios 5, na verdade, né? 22 a 30, 33 e 6, 1 a 4, mas aqui eu vou deixar para a Jacema ler só de ponto por ponto para eu ganhar tempo. Tá? Mais uma vez, o objetivo aqui não é tratar esse assunto de maneira aprofundada, como se a gente estivesse num retiro ou num encontro de casais. Tá? Não tem como fazer isso. E aí, discutir cada assunto, aplicar, fazer aplicações, não dá. Tá bom? A gente, tanto aqui agora, quanto no grupo mesmo, a gente vai passar, né, os princípios gerais, são coisas importantíssimas, apesar de não irmos aprofundar, mas são coisas importantíssimas para cada um saber decorado e saber no coração. Relembrando para vocês que o objetivo da gente, o objetivo do casamento, da família, é a glória de Deus. Tá? Por isso, cada um vai assumir o seu papel para a glória de Deus. Então, nem vai assumir o papel porque eu quero assumir o seu papel porque eu quero ser feliz no casamento, ainda que vai trazer felicidade, e nem assumir o seu papel porque é obrigado a fazer, não tem jeito, queria fazer diferente, não. Assumir os nossos papéis na família é para a glória de Deus, porque isso glorifica o Senhor. Tá? Eu quero ficar repetindo isso aqui. A nossa intenção é a glória de Deus. O que é que glorifica a Deus? Essas coisas aqui. Então, eu vou viver isso. Tá? E ainda isso me faz me encher do Espírito Santo. O primeiro papel apresentado aí em Efésios 5, 22 a 24 e o versículo 33, fala do papel da esposa. Vamos ouvir. As mulheres sejam submissas, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. No princípio estabelecido por Deus, a esposa se submete ao marido como ao Senhor, para ser uma ajudadora capaz. Esse como ao Senhor é importante, tá? Porque essa submissão, como qualquer outra submissão, se ela for uma submissão somente por obrigação, ela não vai funcionar. É preciso entender que nas relações de autoridade estabelecidas por Deus, quando eu me submeto a alguém que tem autoridade estabelecida por Deus, eu estou me submetendo ao próprio Deus. Então, naquela autoridade está a vontade de Deus. Não é? No mundo, as mulheres estão numa competição aberta com seus esposos, isso tem destruído as famílias. Na Bíblia, ser submissa não significa ser inferior ou incapaz, ao contrário, é ser uma ajudadora idônea, uma ajudadora capaz. Tá? Eu falei que não dá para a gente entrar nos detalhes aqui, então fica o princípio da submissão, a esposa submissa ao marido. E isso é uma relação familiar, tá? É uma relação para a família, esposa submissa ao esposo, e uma esposa que entende, em primeiro lugar, que essa é uma submissão ao Senhor Jesus. Então, ela faz isso porque ela ama Jesus e se submete a Jesus. Em segundo lugar, uma mulher que entende que isso não diminui ela em nada. Tá? Porque nas Escrituras, homem e mulher são iguais diante de Deus. Tá? Esse ensino da submissão também se aplica às irmãs que têm maridos incrédulos e devem se submeter a eles. Veja só, vou repetir que aqui a gente não tem tempo para ficar desenvolvendo tudo isso. Assuntos que envolvem agressão, violência, tudo isso precisa ser trazido para que essas irmãs sejam aconselhadas e sejam ajudadas. Tá?
Nós estamos aqui falando princípios que vão ser vividos de maneira geral. Assuntos que a gente precisa destrinchar vai ser no trato pastoral. Mas cada mulher discípula de Jesus vai compreender muito em paz o que é ser submissa ao seu esposo. Isso não vai ser um peso para ela, tá? Vamos ler os textos que reforçam esse ensino. Colossenses 3,18 e imediatamente depois 1 Pedro 3, 1 a 6. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse texto de 1 Pedro 3, 1 a 6, no estudo não tem comentário algum, mas ele merece alguns comentários, né? Em primeiro lugar, a importância da mulher ganhar o marido sem palavras, né? Mas pelo seu testemunho, principalmente com mansidão e tranquilidade. Tá? Outra coisa que merece comentário aí também é que fala do adorno, do enfeite da mulher, e de forma alguma está dizendo que a mulher deve ficar feia. Ao contrário, as mulheres, as esposas devem ser bonitas para os seus maridos, mas fala naquilo que ela coloca a sua confiança, não na sua beleza exterior, mas nesse espírito manso e tranquilo, né? Na verdade, é isso que vai ganhar o marido. Finalmente, fala ali de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Claro que na nossa cultura, as esposas não chamam o marido de Senhor, mas aí mostra uma reverência que essa mulher tem para com seu esposo. E lá, no texto de Efésios, no versículo 33, fala da mulher que respeita o seu marido. Esse ponto é importante. Tá? O chamar de Senhor mostra uma reverência. Há mulheres que não respeitam os seus maridos, seja com grito, seja com palavras desrespeitosas, seja desonrando ele na frente dos outros, expondo. Apesar de eu não falei que não ia entrar em detalhes de muitos comentários, mas aqui do texto de 1 Pedro 3 requer essas afirmações, né, que nenhuma esposa aqui precisa passar a chamar o seu esposo de senhor, meu senhor, não precisa, mas deve aprender com Sara essa postura respeitosa. Eu queria falar para os irmãos de Jardim Cruzeiro e Campinas, que têm suas células homogêneas, só de homens, que leiam esse texto, mas não gastem muito tempo nessa parte e nem ficar comentando sobre como as mulheres devem ser, porque homem não tem que cobrar a submissão da esposa, tá? Não tem que cobrar. Homem que cobra e que grita e que quer impor autoridade é porque não tem autoridade. Então, se há algumas questões que precisam ser arrumadas, vai orar e pede ajuda pastoral, mas nada de impor a sua autoridade. Esse texto, portanto, estudem na célula, mas sem se deter muito. A mesma coisa eu falo agora para a parte do marido, falo para as células de Jardim Cruzeiro em Campinas e também para o grupo de Ângela, que só tem as meninas, que leiam, mas não gastem tanto tempo com isso. Pela mesma forma, a gente não tem que ficar cobrando da outra pessoa alguma coisa, mas cada um entender a sua atitude como deve ser. Neste ponto, então, de falar dos papéis, a gente chega no papel do marido, que está aí em Efésios 5, 23 a 30, e, novamente, o versículo 33, são vários versículos, mas vale a pena reler para ficar gravado e para reforçar. Vamos lá.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Como eu disse, o objetivo não é entrar em detalhes, mas veja só que para o marido os versículos são em maior quantidade, não é? E tem coisas tão interessantes aí, essa questão de quem ama a esposa, ama a si mesmo, claro, porque vai ter para si próprio a sua esposa contente, feliz e bem cuidada, não é? Aqui fala que no seu papel o marido ama a sua esposa como Jesus amou a igreja a ponto de morrer por ela. Agora, de dar a vida por ela. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é que dar a vida não é só morrer pela pessoa, no sentido de que alguém vai dar um tiro na esposa, o marido entra na frente e toma um tiro no lugar dela. Isso aí já é demonstração de amor. Mas isso vai acontecer com quase ninguém. Dar a vida é para ser compreendido não somente como morrer pela pessoa, mas viver para a pessoa. Assim como Jesus. Jesus morreu na cruz, mas não foi na cruz, ele se esvaziou da sua divindade. Ele se fez homem por nós, pela igreja, pela esposa do Cordeiro, pela igreja. Então, veja, ele se esvazia, ele deu a vida pela igreja ao se esvaziar e se fazer homem e viver como homem, sendo tentado em tudo. Então, é uma vida vivida para a esposa. Isso aqui é importante, tá, homens? Viu? Uma vida vivida para ela, como Jesus viveu para a gente, a ponto de morrer por nós também. Então, esse amor tem a ver com viver para a pessoa. Quando fala que o esposo é a cabeça da mulher, isso não tem a ver com dar ordens e mandar na mulher. Tá? Isso tem a ver com a responsabilidade de suprir a esposa e a família espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Tem a ver com responsabilidade de ter estar à frente na solução das questões, das decisões, na condução da vida, de prover. Isso é ser cabeça. Isso vai envolver tomar decisões muitas vezes, mas não significa aquele que manda, tá? Bem, a esposa que submete, ela vai submeter às ordens do seu esposo quando ordens precisarem ser dadas, não é? Quando acontecer isso. Mas o marido precisa, muito esposo trata a esposa como se ela fosse criança, e não é. Esposa não é filho, esposa não é filha, não é criança. Esposa é adulta, é uma mulher. Esse ser cabeça envolve essa responsabilidade de suprir a sua esposa e a família dessas formas. No mundo, os maridos são grosseiros, egoístas e infiéis. No reino de Deus, são amorosos, fiéis e vivem para agradar a sua esposa. Tá? Isso é uma coisa tão básica, mas que a gente precisa ficar repetindo. Tá? A quantidade de marido que mata a mulher, de que espanca, que fere, que ofende, é muito grande, não é? A igreja é a resposta para isso. Maridos que são amorosos, são fiéis, vivem para suas esposas,
e tudo isso para a glória de Deus, claro. Não é? Vamos ler os outros textos que vão reforçar esse papel do marido, por favor, Yacema. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7 é tão rico, não é? Fala de viver de maneira sábia, de compreender como é a esposa. Fala também que a coisa é séria. Marido bruto, que não vive com a mulher com entendimento, a oração dele não é ouvida. Na verdade, a vida dele com Deus está interrompida. E, finalmente, fala que ela é co-herdeira da graça. Né? Isso daí, então, está mostrando que são irmãos, que são iguais. Né? A questão de ser cabeça, de autoridade, é uma questão de praticidade da família, mas não tem a ver com diferença de valor, não tem, somos todos herdeiros igualmente da graça da vida. Quero dar uma palavra pastoral, tem aí no material uma palavra pastoral, que é a seguinte: quando a gente fala assim, palavra pastoral, é alguma coisa se aplicando, que acontece muito com as ovelhas, e a gente está sempre precisando tratar dessa forma. Normalmente, quando há dificuldades no casamento, quem vem buscar ajuda pastoral são as mulheres, são as esposas. E aí, às vezes, a gente vai conversar com o marido, e aí tem que começar todo o processo, o que está acontecendo. Bem, se o marido é a cabeça, ele é que deveria buscar ajuda. Ele é que deveria tomar sobre si a responsabilidade de procurar as soluções. A mulher não está errada em procurar ajuda. O marido que não procura essa ajuda é que está errado. Então, é uma palavra pastoral aqui, que todo casamento vai ter suas dificuldades. E a maioria das dificuldades vão ser resolvidas no casamento. Não é assim que é para ser, porque somos adultos, não é? E temos o Espírito Santo. Mas há algumas situações que não se resolvem, e é essa palavra para os homens. Se vocês são a cabeça, é quem deve tomar frente para pedir ajuda pastoral, tá bom? Entendam isso. Então, tá com a dificuldade, fala para a esposa: olha, eu não estou conseguindo resolver, nós não estamos conseguindo, já oramos, já tentamos, não conseguimos, vamos pedir ajuda pastoral. Aí o marido vem, não é? A mulher não está errada em vir procurar ajuda pastoral, mas o marido precisa fazer isso, tá bom? Efésios 6, 1-3, vai falar dos filhos. Vamos ouvir Efésios 6, 1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você está com Colossenses 3:20 aberto aí, mano? Tá. Pode ler, por favor, então. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tá. Honrar tem muito a ver com obedecer. Filho que honra é filho que obedece. Tá? No versículo de Efésios fala que obedecer é justo. Normalmente, a palavra justo, na Bíblia, justiça, fala muito da vontade de Deus. A gente pode entender dessa forma, que obedecer é da vontade de Deus. Tá? E o de Colossenses fala que obedecer aos pais em tudo é agradável ao Senhor. Então, nós estamos voltando ao princípio que diz que a família, de acordo com a vontade de Deus, é para a glória de Deus. É por isso que fala que é justo, isto é da vontade de Deus e é agradável a Deus. Então, para que é que a gente vai ensinar para os filhos a serem obedientes? Para que eles se deem bem na vida? Sim, porque quem honra pai e mãe vive muito tempo sobre a terra e prospera. Tá, mas o alvo inicial não é esse. O alvo inicial é porque é agradável a Deus.
né? A gente está ensinando aos nossas crianças, aos nossos jovens, a agradarem a Deus, tá? Como é que eu agrado a Deus? Obedeça aos seus pais. Não é? É essa, novamente, a ideia da coisa. Efésios 6,4 fala para os pais. Vamos ouvir. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, Colossenses. Pode ler, senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tá, daqui a pouco a gente lê o de Hebreus. Tá? Aqui está falando da criação dos filhos. No reino de Deus, os pais ensinam e disciplinam seus filhos. Tá? Ensinar é passar conhecimento e passar vida. E disciplinar é botar ordem. Tá? Então, os pais no reino de Deus, quem ensina são os pais, e quem disciplina, quem bota ordem são os pais. E precisa ensinar e precisa botar ordem, precisa disciplinar. No mundo, os pais criam seus filhos sem disciplina, sem limites, sem impor respeito e sem cuidar dos seus filhos. Ou, ao contrário, criam com gritos e violência. Tá? Isso aqui tem que comentar esse negócio aqui, porque a gente vê tanto isso. Mãe gritando com o filho, gritando, vocês sabem disso. Né? Aliás, qualquer um de nós aqui, os que, claro, tem filhos, em algum momento a gente perdeu o controle e gritou com o filho, e a gente pecou naquele grito. Essa coisa repetida, o grito, a coisa que agride, o xingamento, isso não é da vontade de Deus. Né? Usar de violência, usar de grito. No reino de Deus, se cria os filhos através de disciplina, que muitas vezes requer vara. Tá? Eu disse, a gente não vai entrar em detalhes aqui, aí vamos conversar sobre o uso da vara. Isso é outra oportunidade, a gente vai falando só para os pais. Mas a disciplina, muitas vezes, requer vara, não significa só o uso da vara, mas muitas vezes requer a vara, e esses pais ensinam a obediência com afeto e com exemplo, para que os filhos sejam discípulos de Jesus. Então, a gente tem aqui a disciplina, muitas vezes com a vara, tem o ensino, tem afeto e tem exemplo. Tá? O texto que foi lido de Colossenses 3:21, a gente tem a expressão para que não percam o ânimo. Eu me perdi, Jacimar, a versão que você leu é essa mesma expressão, para que não percam o ânimo? Eu acho que Jacimar saiu. Para que não fiquem desanimados. Para isso, obrigado. Para que não fiquem desanimados, para que não percam o ânimo, para que não... Desanimados. Desanimados, obrigado. Veja, isso aqui é importante a gente entender o que é que ele está dizendo. Tá? Por exemplo, uma coisa que desanima o filho, que deixa o filho sem ânimo para a vida, por exemplo, são ordens desnecessárias. Um pai ou a mãe fica dando ordem para tudo, para qualquer besteira. Outra coisa é um trato grosseiro com gritos. Filhos que ouvem gritaria dos pais, que são tratados na base do grito, como se fossem animais. Com xingamentos também, com comparações. Você é isso, você é aquilo outro, você parece seu tio, alguma coisa assim. Se o tio for lá um mau caráter. Gente, a gente vê muito isso. Às vezes a gente vê isso na vida de irmãos. Pai e mãe descontrolados, que desabam em cima de seus filhos, muitas vezes os seus cansaços, suas frustrações, suas irritações. Eu disse, alguns de nós, ou muitos de nós já fizemos isso, quando a gente fez, a gente pecou, precisou consertar, pedir perdão ao filho. Mas tem pessoas que fazem isso regularmente, e isso desanima o filho para a vida. Faz a criança e o jovem ficar sem ânimo para a vida. Por quê? Porque se ele não tem ânimo ouvindo dos pais eles ouvem agressões, o que ele não ouvirá dos outros, tá? Então é isso que o texto está falando, a gente não desencorajar o filho para viver a vida. E aí o que acontece? Alguns vão buscar
encorajamento em amigos fora de casa ou em drogas, alguma coisa assim. Eu disse que eu não ia entrar muito em detalhes, mas esse ponto aqui eu quis falar um pouco mais, porque é preciso entender o que significa a gente cuidar dos filhos para que não percam ânimo, para que não se desencorajem para a vida, tá? Queria chamar a atenção disso. Sobre correção, disciplina, muitas vezes com vara, a necessidade disso é apresentada, tantos textos lá de Provérbios que falam da vara, não é? Mas aqui em Hebreus 12, 4 a 10, o escritor compara a disciplina que Deus está usando com a gente, com a disciplina dos nossos pais, colocando como é importante a disciplina. Vamos ler Hebreus 12, 4 a 10, por favor. Ora, na voz vestido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Pois é, um texto que está reforçando a importância da disciplina, inclusive comparando a disciplina exercida por Deus sobre nós com a disciplina dos pais terrenos sobre os filhos. Não é? Vou repetir, que não é um estudo aprofundado, mas cada um de nós no grupo, é importante, sem pressa, por favor, sem pressa, aqui me parece que são 5 páginas, não é? Você não precisa vencê-las de uma vez só, não. Estuda lá a introdução, conversa com os irmãos, ouça os irmãos, tá? Aí na outra semana, a outra parte, e medita, pede o parecer deles, orem sobre isso. Mas a importância disso, mesmo não sendo aprofundado, gente, é reforçar princípios do reino de Deus que todo discípulo precisa saber e viver, claro. E a importância de vocês repartirem isso com os irmãos e meditarem, e conversarem entre vocês, porque isso aqui é o reino de Deus na família, isso aqui é ser cheio do Espírito Santo, isso aqui é para a glória de Deus, tá? Então, só aplicando aqui a questão dos pais que deixam seus filhos fazerem o que querem, pais que não dão limite aos seus filhos, pais que não disciplinam seus filhos, algumas vezes até com a vara, estão desonrando o nome de Jesus. Pais que tratam seus filhos com brutalidade, ferem seus filhos, estão desonrando o nome de Jesus. Essas duas atitudes não dão glória para Deus. Então, nós estamos falando aqui do reino de Deus, estamos falando para a glória do nome de Jesus, estamos falando de ser cheio do Espírito Santo. Então, ensinem isso aos irmãos, estudem com os irmãos, meditem sem pressa, deixem eles falarem, deixem compartilharem, assim, no grupo, vocês podem se aprofundar em cada ponto desse.